Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula vai ser sobre a parte gráfica dos sistemas de equações. Inicialmente, vamos falar sobre a equação do primeiro grau e relembrar um pouquinho um assunto que vocês estudaram no ano passado. Como é que eu faço um gráfico de uma função do primeiro grau? Inicialmente, eu trouxe esse modelo, onde nós temos x mais 2y igual a 10x, que é semelhante aos modelos dos sistemas que nós obtivemos, certo? Como eu faria um gráfico dessa função? É um assunto que vocês estudaram no ano passado, mas eu achei importante a gente relembrar. Então, nós temos a seguinte função, onde nós temos x mais 2y igual a 10x. O primeiro passo é deixar y de um lado e x do outro. Então, o x, que é positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, eu tenho que 2y é igual a 10x menos x. Então, 2y é igual a 9x. Certo? O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, y é igual a 9x sobre 2. Isolamos o y. Agora, o segundo passo é a gente fazer uma tabelinha dos valores de x e os valores de y. Os valores de x eu que vou definir. Eu posso colocar quaisquer valores, certo? Como eu que vou escolher. Eu escolhi o 1, o 2, o 3 e o 4. E agora eu vou descobrir qual vai ser o valor de y para cada valor de x desse. Então, eu vou fazer as substituições. Qual vai ser o valor de y se x for igual a 1? Eu sei que y é 9x sobre 2. Aonde tem x, eu vou colocar 1. Então, y é igual a 9 vezes 1 dividido por 2. Então, nosso y vai ser 9 dividido por 2. Então, nosso y é igual a 4,5. Então, quando x for igual a 1, o y é igual a 4,5. Vou fazer a mesma coisa para os outros valores. Qual vai ser o valor de y se o x for igual a 2? O y vai ser igual a 9 vezes 2 dividido por 2. Corto 2 de cima com 2 de baixo, y igual a 9. Então, quando o x for igual a 2, o y é igual a 9. Agora, quando o nosso x for igual a 3, quando o nosso x, qual vai ser o valor de y? Quando x é igual a 3, o y vai ser igual a 9 vezes 3 dividido por 2. Então, nosso y vai ser 27 dividido por 2. Então, nosso y vai ser igual a 13,5. Então, quando x for 3, o y é 13,5. Agora, nós iremos fazer... Vamos dar continuidade aqui, ó. Agora, vamos fazer qual vai ser o valor de y quando x for igual a 4. O y vai ser o y vai ser igual a 9 vezes 4 dividido por 2. Então, o y vai ser igual a 36 dividido por 2. Então, nosso y é 18. Então, quando x for igual a 4, o y é igual a 18. Depois que eu fiz a tabela, que poderia ter vários valores, outros valores, quem decide são vocês, a gente constrói o gráfico. O gráfico ele é definido no plano cartesiano, onde nós temos o eixo y, nós temos o eixo y e nós temos o eixo x. Os valores de x, 1, 2, 3 e 4. Os valores de y nós temos 4,5, nós temos o 9, o 17,5, perdão, 13,5, o 9,
o 13,5 e nós temos o 18. Quando x é 1, o y é 4,5, nosso primeiro ponto. Quando x é 2, o y é 9, nosso segundo ponto. Quando x é 3, o y é 3,5, terceiro ponto. Quando x é 4, o y é 18, nosso quarto e último ponto. Depois eu só faço ligar. Então, esse seria o nosso gráfico. Então, agora que nós relembramos um pouco sobre a parte gráfica da função do primeiro grau, conteúdo do ano passado, agora vamos dar continuidade. Agora vamos falar sobre o sistema gráfico. Sempre que a gente for construir um gráfico, a gente constrói o gráfico para as duas funções. A gente faz isso que eu fiz anteriormente para essa função de x mais 2y igual a 10x. Vocês vão fazer a mesma coisa para as duas equações do sistema. Vocês fazem primeiro para a primeira e depois para a segunda. E depois disso, coloca no plano cartesiano e olha como é que elas se comportam, certo? Nós podemos ter elas concorrentes, as retas do gráfico concorrentes, se cruzando, como na primeira imagem. Nós podemos ter elas paralelas ou nós podemos ter elas umas sobre as outras. Quando a gente tiver, lembra o seguinte, o valor que está na frente do A é o conteúdo do ano passado, que é muito importante ser lembrado nesse momento. O valor que fica junto com o X, a gente chama de A. O valor que fica junto com a letra Y, a gente chama de B. E o número que não fica com nenhuma incógnita, nós chamamos de C. Para a gente saber se um gráfico vai ser concorrente, paralelo, ou se as retas vão ser subscritas uma sobre a outra, nós precisamos fazer isso. Se a gente pegar o A1 e o A2, o A da primeira equação dividido pelo A da segunda equação, o B da primeira equação dividido pelo B da segunda equação e o C da primeira equação dividido pelo C da segunda equação, e todos forem diferentes, a gente tem um gráfico determinado, a gente tem um valor determinado. O que significa? Significa que o nosso gráfico é concorrente, as retas são concorrentes. O que significa as retas ser concorrentes? Significa que esse sistema de equação possui um resultado, possui um valor de x e um valor de y. Mas se a gente tiver que o A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, mas for diferente de C1 sobre C2, a gente tem um gráfico, a gente vai ter um gráfico impossível, certo? Esse gráfico é impossível porque não existe nenhuma raiz entre esse sistema de equação. Então, não existe uma resposta para esse sistema de equação. Então, as retas são paralelas. E no último caso, quando todos são iguais, a gente tem um gráfico indeterminado, porque existem vários resultados possíveis. Então, quando as retas se cruzam, quando as retas são concorrentes, a gente tem um gráfico, a gente tem um sistema de equações determinado. O que significa que esse sistema de equação possui um resultado, um valor de x e um valor de y. Quando a gente tem as retas paralelas, elas não se cruzam, significa que esse sistema de equação não possui um resultado, não tem nenhum valor de x e nenhum valor de y que dê certo. E quando elas estão subscritas, quando elas estão uma sobre as outras, quando a gente tem retas coincidentes, quando elas estão uma em cima das outras, significa que existem vários resultados. Existem vários resultados de x e vários resultados de y. Sabendo disso, vamos analisar esse sistema de equações. Encontre a solução gráfica para o seguinte sistema. O que significa isso? Quer que a gente diga se esse sistema vai ter retas concorrentes, se ele é determinado, se ele é indeterminado ou se ele é impossível, certo? Para nós analisarmos, vamos fazer aquelas relações que nós acabamos de ver. O primeiro passo é o seguinte. A gente tem esse sistema de equação, que é x mais 3y igual a 6, e nós temos 3x mais 9y igual a menos 18. Qual vai ser o primeiro passo? A gente vai anotar o A1, o A2, vamos anotar o B1 e o B2, e vamos anotar o C1 e o C2.
O A é quem está perto do X. Aqui na primeira equação não tem nenhum valor perto de X. Quando não tem nenhum valor na frente do X, significa que é 1. Então, nosso A1, que é o valor que está do lado do X, é 1. Nosso A2 é 3. O B é o valor que está do lado do Y. Então, no nosso B1 é 3 e o nosso B2 é 9. O C1 e o C2 são os valores que não têm nenhuma incógnita. Então, C1 é 6 e C2 é menos 18. O nosso segundo passo é fazer A1 sobre A2, fazer B1 sobre B2 e fazer C1 sobre C2. O nosso A1 é 1 e nosso A2 é 3, 1/3. Nosso B1 é 3 e o nosso B2 é 9. Dá para me simplificar? Dá para me simplificar. Por quanto? Dá para me simplificar por 3. 3 dividido por 3, vou colocar esse C só mais para lá, para poder ter espaço. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, vai ficar 1 sobre 3. Agora, vamos fazer C1 sobre C2, que vai ser 6 sobre menos 18. Dá para me simplificar? Dá, por 6. Vou dividir em cima por 6 e embaixo por 6. 6 dividido, não esquece do sinal negativo. 6 dividido por 6, 1. 18 dividido por 6, 3. A gente tem que o A, agora nosso quarto passo, nosso terceiro passo é comparar. A gente tem que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que todos dois deram 1/3, mas é diferente de C1 sobre C2. Mas Tati deu 1 sobre 3, mas foi negativo, já muda tudo. Então, a gente tem 1/3 igual a 1/3, então temos A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, porém é diferente de C1 sobre C2. Quando a gente tem isso, que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2 e é diferente de C1 sobre C2, a gente tem um tipo de gráfico, a gente tem um tipo de sistema de equações. O nosso sistema é impossível. Se é impossível, o que significa? Que a gente vai ter retas paralelas. O que significa não tem resultado. Então, esse nosso sistema não tem um resultado. Agora, vamos dar continuidade. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para esse outro sistema de equação. Vamos lá. Onde o sistema de equação que nós temos é o seguinte: x mais y igual a 6 e 5x mais 5y igual a 30. Vamos fazer os mesmos passo a passo. Primeiro passo, definir quem é A1, quem é A2, quem é B1, quem é B2, quem é C1 e quem é C2. O A1, na frente do x aqui tem 1 e na frente do y tem 1, já que não tem nenhum valor. Então, nosso A1 é 1, nosso B1 é 1 e nosso C1 é 6. Nosso A2 é 5, nosso B2 é 5 e nosso C2 é 30. Agora, vamos fazer o segundo passo, que são as divisões. A1 sobre A2 vai ser igual a 1 sobre 5. O nosso B1 sobre B2 vai ser igual a 1 sobre 5. O nosso C1 sobre C2 é igual a 6 sobre 30. Dá para me simplificar? Dá, por 6, porque tanto 6 como 30 são divisíveis por 6. 6 dividido por 6, 1. 30 dividido por 6, 5. Então, o que foi que agora nós iremos analisar? O que foi que a gente encontrou? Que A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Quando a gente tem todos iguais, significa que a gente tem um gráfico, um sistema indeterminado.
um sistema indeterminado e as retas do nosso gráfico, elas são coincidentes. O que significa que elas são iguais, fica uma sobre a outra. Então, isso significa o quê? Que tem vários resultados. Vários resultados possíveis. Vários resultados possíveis. Vamos dar continuidade. Agora com o terceiro exercício, que é a mesma coisa, só que agora outro sistema. Vamos lá. Vou escrever aqui o nosso sistema. Nós temos 2x mais y igual a 3 e temos x mais 2y igual a 3. Vamos fazer o primeiro passo. É definir A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Nosso A1 é 2, nosso B1 é 1 e nosso C1 é 3. Nosso A2 é 1, nosso B2 é 2 e nosso C2 é 3. Nosso segundo passo é efetuar as divisões. Então, nós temos A1 sobre A2 é igual a 2 sobre 1, então é igual a 2. Nosso B1 sobre B2, que é igual a 1 sobre 2. E nós temos o nosso C1 sobre C2, que é igual a 3 sobre 3, que é igual a 1. Agora vamos analisar. Nós temos que A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2, que é diferente de C1 sobre C2. Então, isso significa que a gente tem um gráfico determinado. Então, significa que as retas do gráfico são concorrentes. Então, elas se cruzam. O que isso significa? Que nós temos um resultado possível. E assim foi essa resolução dessa análise gráfica desse sistema de equação. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje, certo? Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando e para rever essa aula ou qualquer outra, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube, para vocês assistirem às aulas quando e onde quiserem. Lembrando de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!